Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos examinar as Escrituras, vamos crescer na graça e do conhecimento. Meus amigos, meus irmãos, quem de nós nunca pensou assim? Por que será que Deus deixa existir o mal? Por que existe o mal? Um Deus todo-poderoso que tem poder de eliminar o mal a hora que Ele quiser, né? E às vezes vem esses pensamentos na nossa cabeça. Mas você sabia que as Escrituras jogam luz até nessas questões que às vezes nós não entendemos, né? E nós não vamos entender por completo, mas um pouquinho de luz nós vamos ter, né? Então nós vamos passear para as Escrituras, dentro das Escrituras, que o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele sempre, para os seus servos, Ele traz luz, né? E Ele traz luz através da sua palavra. Então nós vamos começar a jogar luz nessa questão de que Deus permite o mal, por que permitiu, por que o diabo existe, por que há tanto sofrimento no mundo. Então vamos começar no capítulo 45 do livro de Isaías e vamos para o versículo 7. E aí nós vamos para outros textos da palavra, porque um texto vai explicar outro texto. Diz assim a palavra de Deus: Eu formo a luz e crio as trevas. Quer dizer, ele fez um contraposto a outro, a luz e as trevas, né? Eu faço a paz e crio o mal. Quer dizer, faço o bem e faço o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Muito bem. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, a palavra de Deus fala que Deus odiou uma pessoa antes dela nascer. A palavra de Deus fala isso. Deus odiou, imagine Deus odiar uma pessoa antes dela nascer. Então vamos para o livro de Romanos, capítulo 9. Primeiramente nós vamos para esse texto, né? Para nós chegarmos naquela questão que eu falei. Por que permite o mal, né? Então, nós vamos aqui para o capítulo 9 de Romanos. E o versículo 12 e 13. Essa aqui é uma profecia, né? Para Rebeca. Rebeca ficou grávida de Isaac, tinha gêmeos. E aí ele foi falando assim: E foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Que é no caso de Jacó e Esaú. Agora aqui que vem o texto, né? Como está escrito: Amei a Jacó e odiei a Esaú. Então, meus amigos, meus irmãos, para Deus, estou falando que Deus odiou a Esaú, né? E também a palavra de Deus fala que antes deles nascer, antes deles tiverem feito bem ou mal, versículo 11, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, agora aqui vem, presta atenção aqui, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Muito bem. Agora, nós vamos entender por que existe o mal. Está aqui no versículo 22. Por que Deus permitiu o mal? Do capítulo 8 de Romanos. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Agora o outro texto. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Esse texto está dizendo que para ter o conhecimento de uma parte de Deus, Deus preparou os vasos de ira. Qual que é essa parte? Da ira, da justiça de Deus. Se não existisse o mal, será que nós conheceríamos a justiça de Deus? Será que nós conheceríamos os juízos de Deus? Claro que não. Nós não iríamos conhecer.
Se for só do lado bem, nós jamais iríamos conhecer a justiça e os juízos de Deus e a ira de Deus. Então, ele está dizendo que para mostrar ele completo, para mostrar Deus completo, Deus teve que criar o mal, né? E preparar os vasos de ira, aquelas pessoas ao qual ele ia despejar a sua ira, né? E também, no versículo 23, ele também preparou os vasos de honra, onde ele vai mostrar todo o seu amor, toda a sua misericórdia. Meus amigos, meus irmãos, esses textos aqui são muito esclarecedores para nós. Nós deveríamos dar glória a Deus de ter um texto como esse, Deus mostrando para nós, explicando por que existe o mal no mundo. Falou, existe o mal porque eu preciso mostrar para toda a minha criação a minha justiça e o meu juízo. Se não existisse o mal, não iria aparecer esse Deus completo, que é o Deus de justiça e o Deus de juízo. Nós só iríamos conhecer o Deus do amor, nem da misericórdia nós iríamos conhecer. Por quê? Porque nós somos os vasos de misericórdia porque nós estávamos desgarrados e Deus nos chamou para nós. Chamou nós, aceitou nós, usou de misericórdia. Então, Deus ele quis se mostrar para todos os poderes visíveis e invisíveis o seu grande poder, né? Como está escrito aqui, o seu grande poder, o seu poder completo, tanto de um lado como de outro lado, né? Mas aí você pode estar se perguntando, mas essas pessoas que foram preparadas para isso, elas são culpadas? De uma certa forma, elas são culpadas sim, porque Deus não faz as coisas imperfeitas, né? Por isso que elas vão ser julgadas, né? E a palavra de Deus também fala que Deus levantou o próprio Faraó. Está aqui, ó. Porque diz a Escritura, versículo 17 do capítulo 9, tá? Capítulo 9. Por isso diz a Escritura, para isso mesmo te levantei para em ti mostrar o meu poder, né? E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então está falando, ó, eu levantei Faraó para que as minhas maravilhas sejam notórias a todo mundo. O mundo todo sabe dessa história. Então, meus amigos, meus irmãos, nós devemos nos confortar com isso. E o próprio Deus, aí você pode falar, mas é muito fácil criar o mal e ficar sentado no trono e tudo bem, né? Não. Ele falou, eu vou participar disso, na pessoa do meu Filho, de Jesus Cristo. Ele sofreu tudo isso aqui, ó. Vocês estão entendendo? Ele sofreu um mal permitido, criado por ele, para poder mostrar também a paciência dele. A paciência, a longanimidade. E ele se transformou numa pessoa como nós. Se transformou num ser humano para poder passar, para nós seguir as suas pisadas, né? Por isso que o nosso Deus é maravilhoso. Então fica aqui essa reflexão, que às vezes fica aí pensando, por que Deus criou o mal? Deus criou o mal para mostrar o poder dele. Qual o poder? Da justiça e do juízo. E o bem, para mostrar a sua misericórdia, né? E o seu grande amor. Isso é maravilhoso, meus amigos, meus irmãos. Eu espero que você tenha entendido essa reflexão aqui do capítulo 9 de Romanos, em nome de Jesus. Amém.